E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2019 que fala pra gente o seguinte: uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 25 centímetros de seu vértice, sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente o quê? E aí, se você for olhar, ele quer saber as características da imagem e a posição dela. Beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente tem aqui um espelho que tem um raio de 25 centímetros, beleza? O raio é a distância, né, do vértice ao centro do espelho. E aí, coincidentemente, a distância da árvore ao vértice do espelho também é 25 centímetros, sendo esse o valor de P que a gente vai chamar. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte: existem duas formas de resolver esse problema. A forma, se você não soubesse a rataria, e a forma sabendo a rataria. Vou explicar as duas formas nesse problema, então fica aqui comigo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor da distância focal. A distância focal é o valor do raio dividido por 2. Então, tendo isso em vista, a gente pode fazer um cálculo aqui separadinho, rapidinho, para a gente saber o seguinte, que a distância focal vai ser 25 divididos por 2. Você pode ou não fazer essa divisão. Como eu não gosto de número decimal, eu não vou fazer a divisão, tá bom? Mas você é livre para fazer, beleza? Agora que a gente tem a distância focal e o valor da distância do objeto ao vértice, que é o P, a gente pode usar a equação de Gauss para descobrir a distância da sua imagem em relação ao vértice do espelho. Qual é a equação de Gauss? É aquela que fala o seguinte, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos lá. 1 sobre F, a gente vai ter que 1 sobre a distância focal, que é 25 divididos por 2, vai ser igual a 1 sobre P. O valor de P é 25, mais 1 sobre P'. Vamos fazer as continhas agora. Observa que aqui você tem uma divisão de fração. A primeira fração é o 1 sobre 1, divididos por 25 sobre 2. Com isso, a gente vai repetir a primeira fração, que é o número 1, multiplicados pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 25. A partir de agora, a gente vai ter isso igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre P'. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse 1 sobre 25 e passar para o outro lado. A gente sabe que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então a gente vai ter agora 2 sobre 25. E lembrando, esse 1 sobre 25, ele passou para o outro lado, né, para o lado esquerdo, subtraindo. Então, a gente vai ter menos 1 sobre 25, e isso tem que ser igual a 1 sobre P'. Agora, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 2 menos 1, 1 sobre 25. E isso tem que ser igual a 1 sobre P'. E aí você pode fazer da forma que você quiser. Quando você, por exemplo, multiplicar cruzado, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o valor de P'. O valor de P' vai ser igual a 25 centímetros. Como a gente encontrou um valor positivo, isso mostra para a gente que a imagem ela vai ser real. Justamente porque o valor de P' é positivo. E normalmente, tá? Quando a gente tenha somente um espelho ou uma lente, toda a imagem que é real, ela acaba sendo uma imagem invertida. Luiz, preciso saber disso? É interessante que você saiba, mas se você não souber, o outro cálculo que a gente vai fazer vai te mostrar isso, beleza? Então, a gente tem que a imagem ela tem que ser invertida. Então, a gente exclui já a letra A, que fala que é direita. A gente exclui a letra B. E aí, ele fala na letra C. É invertida de maior do que o objeto, estando a 25 centímetros.
Beleza, a gente já descobriu que vai ser 25 centímetros a distância e a gente fica entre letra C e letra D. Qual é a resposta? E agora, a gente precisa descobrir o tamanho, né, da imagem, se ela vai ser do mesmo tamanho ou vai ser maior do que o objeto. E para fazer isso, a gente vai utilizar a seguinte equação. I sobre O tem que ser igual a menos P' sobre P. Essa é a relação do aumento linear. I é o valor da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é a distância da imagem ao vértice, P é a distância do objeto ao vértice. Então, a gente vai ter que o tamanho da imagem, que é o que a gente procura, I, tem que ser dividido pelo tamanho da árvore, que é 50. Você nem precisaria colocar, mas a gente vai colocar aqui para ter valores plausíveis. Menos P', então vai ser menos 25 sobre P, que é 25. E aí a gente vai simplificar 25 com 25, vai dar 1, né? E aí a gente vai ter, se eu pegar esse 50 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, a gente vai ter que o valor de I vai ser de menos 50 centímetros. Observa é ótimo. Observa que o tamanho do objeto é 50 centímetros, né? Que é a árvore. A imagem tem o mesmo tamanho, só que ela tem sinal negativo. O que significa dizer isso? Que ela é invertida, né? O que a gente viu ali em cima se concretizou no cálculo. Então, ela tem o mesmo tamanho, só que ela está invertida. Com isso, a gente pode dizer que ela é do mesmo tamanho do objeto. Gabarito letra D. Mas eu falei que tinha uma rataria para fazer aqui e vou explicar para vocês. Quando você tem um objeto exatamente em cima do centro do espelho ou em cima do anteprincipal de uma lente, a imagem formada vai ser o seguinte. No caso do espelho, a imagem vai se formar exatamente embaixo do objeto. E aí a gente vai ter uma imagem real, invertida e igual. Quando a gente fala de imagem real, invertida e igual, a gente está falando exatamente do caso que ele menciona, né, que é quando o objeto está posicionado sobre o centro. Se você sacasse isso de cara, você já poderia vir marcar a letra D, né, que é a imagem invertida, do mesmo tamanho. E como ela está exatamente embaixo do objeto, ela também vai estar a 25 centímetros do vértice. E aí você já ia marcando a letra D de forma muito mais rápida, beleza? Mas aqui fiz a resolução completa para você poder entender também. Então, gente, a gente encerra aqui com gabarito na letra D. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me motiva bastante e me ajuda muito por aqui a continuar a produção de vídeo. Então, vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.